Filma, por favor. Gente, vamos tomar o assento, por favor. Alguém trouxe a Bíblia? Vergonha. Vamos. Então eu vou abrir a Bíblia Sagrada. A gente vai estar trazendo uma singela palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ó, tem mais uma Bíblia aqui. Tá? Que ela abre aí e acompanha com a Kailane, por favor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa palavra. Porque essa palavra, ela fala muito ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração também. Está escrito assim em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles mais contentamento. Vou estar lendo de novo. Jovens, lembra de Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e nós não tenhamos mais prazer nele. Baixa a sua cabeça, vou estar fazendo uma oração, entregando esse momento nas mãos do Senhor, para que o Espírito de Deus possa estar tomando posse dessa palavra. Deus, nós te louvamos, Senhor. Foi lido a tua palavra, a tua mensagem, nesse primeiro, Pai, PG, que nós estamos fazendo como líder na tua casa, Deus. Um momento especial de nós estamos aqui fazendo não só esse PG, mas também o nosso jantar, ó Deus querido e amado, e ainda confraternizando mais uma primavera. Meus 39 anos de idade, que o Senhor tem me concedido 39 anos de vitória, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Aleluia. Traz essa palavra, toca no coração de cada um, ó Deus, que tu escolheste para estar aqui, ó Deus, na casa da tia Solange, para ouvir a tua palavra, ó Deus. Impacta os nossos corações. Pai, eu profetizo que nós vamos sair daqui transformados pelo poder da palavra de Deus, que é faca de 2 gumes, ó Deus. E eu tenho certeza que o Senhor já falou conosco, através, Pai, da dinâmica, através do testemunho, através dos louvores e agora através da tua palavra, Deus. Essa é a oração que eu faço como ministro do teu evangelho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, Davi, ele tinha um sonho. Davi, ele tinha um sonho. Quem nunca sonhou? Eu sou um sonhador. O Luiz é um sonhador. Nós conversamos muito sobre sonhos, sobre idealizações. E Davi, ele tinha um sonho. Davi, ele tinha um sonho em construir o templo de Deus. Mas o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, falou assim para Davi: Davi, você não vai construir o meu templo. Caramba! Davi tinha um sonho, sonhava em construir um templo para Deus, juntou muito dinheiro para construir o templo de Deus, e Deus falou assim: Davi, você não vai construir o meu templo. Ele deve ter perguntado para Deus: Deus, mas por que eu não vou construir o templo para adoração do teu nome? Davi, chegou para Deus e falou: eu tenho dinheiro, eu tenho muitas finanças, eu tenho condições de fazer um templo lindo para ti, ó Deus. Deus falou: você não, Davi, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Davi foi um guerreiro. Davi matou muitas pessoas em batalha. Só para nós termos uma noção, Davi em uma batalha matou mais de 300 mil homens em uma batalha.
E Deus chega para Davi e fala: Davi, você não vai construir meu templo, mas o seu filho, oh glória, o seu filho Salomão vai construir um templo para a adoração do meu nome, o Deus Todo-Poderoso. Salomão nasce, Salomão é disputado com seus irmãos o reino para ser rei, porque Davi ia morrer, ia chegar. Uma coisa nós temos certeza: um dia nós vamos morrer. Isso todo mundo tem certeza. E nós temos que deixar o que? Um legado. Quando Davi morreu, quem assume o reinado? Salomão. Foi o escolhido por Deus. Agora Salomão, já rei, com a sua consciência, que tinha uma responsabilidade para construir o templo de Deus, mas aconteceu algo na vida de Salomão que foi primordial para todas as vitórias alcançadas na vida de Salomão. Ele ia construir o templo de Deus, porque ele foi delegado para construir o templo de Deus. Mas construir o templo é uma coisa, ter sucesso é outra totalmente diferente. Eu posso construir uma casa linda, mas essa casa, ela pode ser uma casa amaldiçoada. Pode vir dar um vento, se ela não estiver bem construída, com bons pilares, e a casa derrubar. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Salomão foi escolhido para construir o templo de Deus para adoração. No templo de Deus só Salomão ia adorar a Deus? Não. Muita gente ia adorar a Deus. Mas o que acontece? Salomão, em uma atitude de adoração a Deus, vai a um lugar adorar a Deus. Presta atenção. Quando Salomão chega em um lugar para adorar a Deus, vamos ilustrar que Salomão está aqui, nesse lugar para adorar a Deus. E eu tenho certeza que nesse lugar de adoração a Deus existiam muitas pessoas. Mas Salomão, ele faz uma oração que comove o coração de Deus. Salomão chega lá e fala assim: Deus, em sua oração, Deus chega para Salomão e fala assim: Salomão, o que tu queres? O que tu queres? Fica ligado aqui. Deixa ela tomar conta da neném. Salomão chega assim, se ajoelha diante de Deus, leva uma oferta de adoração a Deus. Eu não tenho tempo para explicar isso. Leva uma oferta de adoração a Deus. Quando Salomão se ajoelha e começa a orar, a Bíblia fala que a oração de Deus, a oferta de Salomão, comoveu Deus. Deus, na mesma hora, fala assim: Salomão, me pede o que tu queres, que eu vou realizar o teu sonho. É como nós estivéssemos orando a Deus, clamando a Deus, numa dificuldade ou não, e Deus chega pra gente e fala assim: ó, Luiz, pede o que tu queres que eu vou te dar. Leia, pede o que tu queres que eu vou te dar. Jefferson, pede o que tu queres que eu vou te dar. Deus chega para ele e fala assim: Salomão, chega para Deus e fala assim: Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para me conduzir o povo que tu vai colocar na minha mão. Me dá sabedoria, Deus, para me conduzir o povo. Me dá sabedoria para me conduzir, Pai, porque hoje eu sou rei. Vai vir muitas pessoas terem conselho comigo. Então Deus me dá sabedoria. Deus na mesma hora fala assim para Salomão: Salomão, tu sabes que tu tem muitos inimigos, porque quando a gente alcança o sucesso, alcança o dinheiro, um bom carro, um bom trabalho, o que mais acontece com a gente é a inveja. E Salomão pede a Deus sabedoria, e Deus chega para Salomão e fala assim: Salomão, porque tu não pediste a derrota dos teus inimigos, a morte dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar mais dinheiro, eu vou te dar um reinado fora do comum. E lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: nunca houve, nunca haverá um homem mais rico e sábio do que Salomão na face do universo. Olha só, um pedido que Salomão fez a Deus, um pedido em uma das suas orações. Não pediu a morte dos invejosos. Ele pede: Deus, me dá sabedoria para mim tomar decisões certas na minha vida. Salomão foi um homem tão sábio, tão sábio, tão sábio,
que determinada feita, Salomão estava sentado no trono de Deus, em um dos seus tronos, e ali os anciões, o povo estava ali, daqui a pouco chega duas mulheres, com 2 filhos, faz de conta que a Simone, levanta aí Simone por favor, e a Gabriela, levanta a Gabriela por favor, chega essas 2 mães, com uma criança linda igual essa daqui, aí todo mundo fica olhando a atitude de Salomão. De repente, a Simone, a Gabriela chega para o seu rei, para Davi, e fala assim: olha, essa mulher ali está falando que essa filha é dela, mas essa filha é minha. Aí a Simone chega e fala assim: não, essa filha é minha, não é dela. Ela roubou a filha que estava comigo e ela está falando que é dela. Salomão na mesma hora toma uma decisão pedindo a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria. Pode sentar, Gabriela, obrigado. E Salomão chega e pede assim: me dá uma espada, um dos seus soldados. Salomão pega, bota essa criança na mesa. Salomão pega a espada e vai: agora eu vou cortar essa criança em 2 partes. Eu vou dar uma parte para você, Simone, e vou dar uma parte para você, Gabriela. Tu já imaginou? De repente a Simone dá um grito: não faça isso, meu rei. Dê essa criança para ela. Davi, com a sua sabedoria que Deus deu através de um pedido, de uma oração, Davi chega e fala assim: Gabriela, levanta por favor. Soldados, matem a Gabriela. Dê a criança para aquela outra mãe, porque a verdadeira mãe jamais vai querer a morte do seu filho. Olha que sabedoria que Salomão deu. Depois, primeiro pedido, gente, primeiro teste que Salomão teve foi esse teste. De repente, quando Salomão toma essa atitude de sabedoria, todo mundo viu no seu reinado que Deus era o mesmo Deus que habitava em Davi, era o mesmo Deus que habitava em Salomão. Kailane, eu preciso que você sente. Presta bem atenção. Agora, Salomão, ele tem 17 a 20 anos de idade. Quem tem aqui 17 a 20 anos de idade? Tem alguém? Então, fica aqui meu Salomão, por favor. Salomão, quando ele tinha essa idade do Jefro, 17 a 20 anos, Salomão, ele escreve o primeiro livro, que está escrito aqui na Bíblia, o livro de Cantares de Salomão. Então visualiza o Jefferson, com 17 anos de idade, escrevendo o primeiro livro da Bíblia. Pode sentar, Jefferson. O primeiro livro que Salomão escreveu foi Cântico dos Cânticos. Foi Cantares de Salomão. Um livro poético. Por que era um livro poético? Porque Salomão era um jovem que malhava. Aí, Luiz. Salomão era um jovem que praticava esporte. Salomão era um homem bonito, igual o Jefferson. Salomão era um homem que tinha dinheiro. Sim, meu querido. Seja bem-vindo. Sábio, com sucesso, marombeiro, bonito. E o que ele tinha? Muitas mulheres. Porque naquele tempo, enquanto mais dinheiro o cara tinha, mais mulher ele tinha. Salomão, tá falando? Salomão. E tinha sabedoria também. Só para vocês terem uma noção, Salomão foi o homem que teve mais mulheres em todos os tempos. Salomão, Pedrinho, teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Mas teve uma coisa. Agora, por que Salomão teve 1000 mulheres? Será porque Salomão era jovem, bonito e rico? Mas Salomão era uma coisa que todo jovem tem que ter, tem que ser. Quando ele tinha, ele era um jovem sarado, que cuidava do seu corpo, era um jovem bonito, era um jovem